Uma casa pegou fogo agora há pouco no bairro do Roger. Carlos Daniel já está lá ao vivo e vai trazer informações para a gente agora. Carlos, a informação é sua. Boa noite mais uma vez. Oi, Fábio. Boa noite para você e para toda a Paraíba mais uma vez. A gente fala ao vivo do bairro do Roger, bem na ladeira de quem sai do Varadouro, com sentido ao centro da cidade. O incêndio foi justamente naquela casa, onde a gente acompanha nas imagens o tenente Vitor descendo, porque os policiais do Corpo de Bombeiros, eles estão nesse processo de rescaldo. O que é esse procedimento? O incêndio já foi controlado. Graças a Deus, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, que inclusive chamaram a atenção pela proporção. Chegou a destelhar toda essa casa. E aí mesmo controlado, agora os bombeiros continuam jogando água, porque às vezes ficam ali algum material, algum guarda-roupa, enfim, algum item de dentro da casa que apresenta chama. Então eles fazem esse trabalho para evitar que o incêndio volte a acontecer. Mas o incêndio, Fábio, volto a dizer, foi de grandes proporções, que assustou quem passava por aqui e até mesmo os outros moradores, porque você veja nas imagens, tem outras 3 residências que são paredes coladas. Então, o primeiro objetivo dos policiais quando chegaram aqui nessa região era garantir a integridade dos demais moradores e evitar que esse incêndio se alastrasse para outras residências. As viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente, conseguiram evitar esse mal maior. Inclusive, Alex vai mostrar aqui pra gente também nas imagens que rapidamente eles tiraram o botijão de gás, que a gente sabe é quase que uma bomba dentro de um caso como esse. Tiraram esse botijão de gás, afastaram dessas chamas e continuaram então esse trabalho para controlar as chamas e agora um trabalho preventivo. Há 2 viaturas aqui do Corpo de Bombeiros fazendo esse trabalho exaustivo, os policiais que conseguiram por muita habilidade, né, com muita cautela, controlar e garantir que ninguém se ferisse, Fábio. Essa, inclusive, é a principal notícia nesse caso. Nenhum morador desta residência se feriu, nem muito menos os que moram vizinhos. Até mesmo esses vizinhos, eles, quando perceberam ali as chamas começando, eles começaram a gritar, começaram a pedir por socorro, pegaram baldes para tentar ajudar o mais rápido possível, mas infelizmente tudo já estava ali ao olhar deles, né, fora de controle, e ligaram rapidamente para as viaturas do Corpo de Bombeiros que fizeram então esse controle, esse trabalho belíssimo, mas infelizmente é um prejuízo gigantesco para o dono dessa casa. Nesse momento ele agradece, né, por ter sobrevivido, por ninguém ter se ferido, nem mesmo crianças. A gente viu que tem muitas crianças aqui por essas casas, mas ninguém saiu ferido dessa situação. E agora, de fato, é aguardar uma perícia, um laudo pericial, uma análise técnica da Polícia Civil que vai apontar as causas desse incêndio. Se foi um descuido ou um curto-circuito, enfim, tudo será periciado, analisado e investigado para que então o proprietário dessa residência possa entender como de fato que tudo teve início, o que provocou esse incêndio de grandes proporções nessa residência que fica aí nesse alto. A gente percebe que é praticamente um morro, né? O sargento, inclusive, do Corpo de Bombeiros vai descendo, ele vem caminhando até essa escada. Então essa inclusive era uma das dificuldades para que os bombeiros acessassem essa casa, porque tem que fazer esse acesso subindo essa escada e aí então caminhar até lá. É uma região até mesmo de difícil acesso para que então eles conseguissem ter acesso a essa casa, Fábio. Ô Carlos, veja só, o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho muito especial, são heróis de todos os dias que a gente vem trabalhando. E eu queria ressaltar, primeiro, o trabalho importante, rápido, ágil, que é importante para preservar a vida das pessoas. Mas eu queria também chamar a atenção, eu estou vendo uma imagem aqui, Carlos, aquela imagem durante o dia, aquela imagem mais cedo. Veja, Carlos, eu estou vendo uma imagem de mais cedo, a fumaça, uma fumaça preta, certo? Uma fumaça, veja, eu posso estar muito enganado, certo? Mas essa fumaça preta, ela tem características geralmente de quando é combustão de plástico, certo? Borracha é que caracteriza essa fumaça tão preta. Eu não sei se dentro dessa casa, se tem uma espécie de galpão do lado, se tem uma espécie de, sabe, de algo, sabe, de um depósito guardando alguma coisa que deu ignição em algum tipo de plástico ou pneu, mas me parece que essa fumaça preta, ela é característica desse tipo de material reciclável. Eu não sei,
Eu estou só imaginando aqui, Carlos, vendo pelas imagens. Lógico que a perícia ainda vai ser feita no local e escutando justamente os moradores, né, Carlos? Exatamente isso, Fábio. Inclusive, para trazer mais informações sobre o cenário encontrado pelo Corpo de Bombeiros, a gente está aqui, eu estou ao lado do Tenente Victor, que está suado, a gente percebe que foi um trabalho extremamente exaustivo, desde antemão, parabéns por conseguir controlar. E qual foi o cenário encontrado dentro desta casa, Tenente? Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa noite. Boa noite a todos. Eu cheguei em apoio, a guarnição do ABTS-01 já estava no combate, né? Todos os cômodos já estavam tomados. Os vizinhos, os moradores já haviam retirado alguns pertences, né? Alguns eletrodomésticos, outros se perderam, certo? Uma casa simples. Os cômodos, os eletrodomésticos que ficaram, TV, algumas máquinas de costura, né? Foram tomadas pelas chamas, certo? A casa está instável, né? O telhado está instável, o madeiramento instável, então a gente estava trabalhando justamente na retirada de parte desse perigo, fazendo rescaldo, né? Derrubando parte do teto, do madeiramento, né? Mas os cômodos, o pessoal chegou, conseguiu combater ainda, mas é muito material inflamável. Então, boa parte do que havia nos cômodos foi perdido. Esse material que o senhor fala, borracha, madeira ou itens normais de casa? Eletrodomésticos, aqui tem plástico, tem derivado de petróleo, né? Tem a máquina semi-industrial, máquina de costura, TV, né? Cama, certo? Móveis e utensílios de madeira também. E parte desse material foi queimado. Quem chamou, né, quem solicitou a presença do bombeiro, que viu as chamas, conseguiu tirar parte desse material. Inclusive, a gente acompanhou agora há pouquinho o morador passando com um botijão de gás. Ele foi retirado pelos bombeiros ou os próprios moradores que fizeram esse trabalho, né, podemos dizer assim, preventivo, para evitar que um pior acontecesse? Fiquei sabendo agora que, na verdade, foram os moradores. Eu havia passado que havia sido a guarnição, mas foram os moradores, né? Na ânsia de haver um mal maior, eles retiraram, certo? Então eles conseguiram retirar, antes da chegada da guarnição. Eles já contam, o que é que os moradores dizem dessa casa a respeito sobre o que pode ter provocado esse incêndio? Tem uma ideia já? Sabem precisar. Fui tentar colher mais informações com os vizinhos, mas não consegui essas informações específicas. Outro detalhe que chama a atenção é que a casa é parede a parede com outras residências. Essas outras casas chegaram a ser atingidas? Eu fui perguntar agora. Perguntei agora e disseram que não. Alguém se feriu? Não. Não havia ninguém na casa no momento. Obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Cidade Alerta. Então, o trabalho, de antemão encerrado, né? Pelo menos essa parte do Corpo de Bombeiros, que foi controlada as chamas. Eles conseguiram, através também da ajuda dos moradores. Alguém ajuda o moleque? Tem a moradora aí da casa? Chama ela aqui para conversar comigo, que aí ela participa ao vivo comigo para a gente entender um pouquinho mais sobre como é que tudo aconteceu. Esse incêndio que assustou os moradores daqui da região. E agora, com esse trabalho preventivo de rescaldo na residência e controlado, a boa notícia é que, de fato, ninguém se feriu, viu, Fábio?